Minutos para estar fazendo essa leitura e fazendo as considerações em nome do movimento. Antes de começar a leitura, eu vou necessário o documento. Não dá para cortar a leitura do documento. Sim, acho que o tempo que for necessário para se ver o documento. Antes de iniciar a leitura do movimento, então eu vou prestar alguns esclarecimentos sobre o que consiste esse movimento. Na verdade, ele é uma conjunção de vários movimentos sociais e várias pessoas. A gente sabe que o mês passado o país inteiro foi sacudido por um despertar político da população, e aqui em Foz houveram várias manifestações, e como resultado prático dessas manifestações, o grupo organizou uma série de assembleias populares, onde a gente teve a adesão de várias pessoas, algumas assembleias com 50, 60 pessoas, e definimos uma série de pautas, entre as quais se inserem inclusive a questão do transporte e a questão da saúde. Então, essa audiência aqui é resultado dessa discussão nessas assembleias e dessa solicitação que a gente fez formalmente ao Zé Carlos. Então, eu vou iniciar a leitura dessa carta. Ela resume um pouco os anseios e os resultados da discussão que nós tivemos durante as assembleias. Então, saúde é o nosso direito. No ano de 1988, o Brasil deu um importante passo na consolidação de um país mais justo e igualitário, seguindo a vontade e o esforço social pela redemocratização e transformação do sistema político duramente opressor durante 2 décadas de regime militar. A promulgação da nossa Constituição Federal consistiu num ato coletivo bastante representativo e importante em nossa história. Nos anos que antecederam a promulgação, houve uma grande mobilização dos trabalhadores e pensadores sobre a saúde para mudar o paradigma e a forma como o nosso Estado lidava com o tema. A universalização, unificação e gratuidade do sistema de saúde foi uma grande conquista social levada adiante através da participação popular na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que iniciou em 1986, discutiu extensivamente e lutou para que a saúde fosse tornada um direito universal e uma obrigação do Estado. Tal conquista é consolidada, então, com a redação do artigo 96 da Carta Magna, como resultado da vontade popular, sintetizada nos relatórios da 8ª Conferência, e da subsequente Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, vencendo, então, a grande pressão do setor privado e dos grupos que defendiam a aplicação de políticas neoliberais à saúde. Nascia bravamente, então, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma mudança drástica na forma do país lidar com a saúde dos seus cidadãos, que antes era privilégio somente de quem tinha carteira de trabalho assinada e contribuía para a Previdência Social. Isto é, um sistema que deixava à margem e sem direito uma grande parcela da população. Deste modo, o SUS nasceu para garantir um direito básico a todo cidadão, livre de critérios sociais excludentes. As grandes conquistas sociais com a criação do SUS são sintetizadas através dos princípios que fundamentam juridicamente o sistema. Então, primeiro, a universalidade. Essa prerrogativa de que o direito à saúde não pode ser excludente através de qualquer critério socioeconômico, mas deve ser garantido pelo Estado a todos e todas, sendo irrelevante a sua condição social, origem étnica, orientação sexual, posições políticas ou qualquer outro critério que não seja estritamente ser pertencente à própria humanidade. A integralidade. A noção humanista de que o tratamento da saúde não é só o diagnóstico da doença, nem deve ser tratada como uma mera medicação, mas é, antes de tudo, uma condição integral que está associada às condições de moradia e existência social. Portanto, o atendimento à saúde deve contemplar principalmente ações preventivas de procedimentos simples aos mais complexos, sob vários enfoques, como a nutrição e a qualidade alimentar, a prevenção às doenças através da melhoria da qualidade de vida, o atendimento às condições psicológicas e sociais, entre outros. A saúde é, então, encarada como o grande vetor da assistência social integral e intersetorial. O terceiro princípio é a equidade, o princípio da isonomia entre as várias regiões que compõem o Estado brasileiro, mas com a visão igualitária no tratamento, desigual aos desiguais.
a busca pelo equilíbrio entre as várias partes que compõem a sociedade brasileira e maior atenção e recursos a quem mais deles necessitam. A descentralização, a divisão das responsabilidades entre a federação, os estados e municípios, permitindo a cada esfera maior autonomia em relação às demais e, ao mesmo tempo, a atuação de cada competência naquilo que é designado. É a integração independente de todos os níveis do Estado brasileiro na garantia de um direito essencial à vida de todos os cidadãos. E, por fim, o controle social. De grande importância a participação popular na construção das políticas públicas na saúde e seu respectivo controle. O Sistema Único de Saúde nasce com um caráter democrático participativo, permitindo que os usuários tenham voz e força na consolidação do sistema e no seu funcionamento efetivo. Os conselhos de saúde são uma conquista inestimável, frente à histórica forma autoritária com que o Estado vinha lidando, não só com o tema da saúde, mas com todos os outros direitos civis, políticos e culturais. Esse breve relato sobre a formação do SUS busca nos situar sobre a importância do contexto histórico no qual ele foi criado e por que deve ser valorizado por todas as gerações que hoje vivem a liberdade democrática. Pois tanto o Sistema Único de Saúde quanto as liberdades políticas foram conquistados com muito esforço e luta de inúmeros cidadãos brasileiros que sabiam que coletivamente tinham a força necessária para as mudanças que buscavam na sociedade. E aqui, gerações posteriores, estamos frente ao mesmo desafio. Nos unirmos para exigirmos mudanças no funcionamento da sociedade, buscando talvez os mesmos princípios pelos quais eles lutaram, mas que ainda não estão sendo plenamente contemplados: igualdade e justiça social. A voz que vem das ruas, muito embora teimem oportunamente alguns em dizer que não possui foco definido, possui sim reivindicações muito objetivas. A melhoria imediata das condições de existência dos cidadãos trabalhadores, das quais elencamos as principais. A melhoria no sistema de transporte, cansados da absurda exploração econômica que são submetidos, com tarifas cada vez mais caras e qualidade decrescente no serviço. A melhoria no atendimento da saúde pública e contra a mercantilização da vida humana, enquanto as instituições privadas que invadem o setor público e boa parte, não todos, da classe médica tem lidado com a saúde como mera mercadoria, visando seus próprios interesses de classe econômica dominante, o lucro com o sofrimento da população, com atendimentos desumanizados e aplicação descontrolada da política de medicação. Saúde não é doença e remédio, é tratamento humanizado e preventivo. E terceiro, o fim da alienação da classe dos políticos, em parte daqueles que estão sendo representativos unicamente de seus próprios interesses, enclausurados em seus gabinetes e cada vez mais descarados em suas ações e negociações, visando unicamente a utilização do poder público em proveito pessoal e de grupos econômicos. Que a voz das ruas tenha ficado clara. A população está cada vez mais desperta e vai exigir cada vez mais ações voltadas para o bem coletivo e público. E vai exigir também maior espaço para a participação na atividade política das cidades, com transparência e responsabilidade daqueles que ocupam cargos públicos, honrando os princípios constitucionais que devem nortear as suas atividades, principalmente legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência, e aquele que fundamenta a nossa solicitação dessa audiência, o princípio da participação popular, segundo a nossa Constituição, justamente chamada de Constituição Cidadã. Sobre a questão da saúde em nossa cidade. Não estamos aqui presentes para responsabilizarmos pessoalmente um ou outro personagem da atividade política municipal. Que aqueles que tenham agido de má fé ou de forma ímproba em relação ao dinheiro público e à gestão das instituições públicas tenham suas ações avaliadas pela justiça e sua condenação ou absolvição quando ele assim entender. Estamos aqui principalmente para evitar que erros cometidos sejam repetidos e que tenhamos um encaminhamento que promova a garantia do direito à saúde para todos,
respeitando os princípios da administração pública anteriormente citados. Infelizmente, essa Casa de Leis demonstra que não entendeu muito bem o recado. Mesmo após a aprovação do requerimento dessa audiência, o interesse popular foi ferido, quando se posicionaram contra a contratação dos funcionários através de concurso público. Aqui resta então uma pergunta: por que essa proposta foi recusada? A sociedade exige uma explicação. Ou ficará a impressão de que essa Casa Legislativa não possui real independência em relação ao Poder Executivo. Fato este que sabemos ocorre principalmente quando interesses políticos de grupos são colocados acima dos interesses políticos da coletividade. Esperamos, por fim, que essa audiência resulte principalmente nos resultados para os quais ela foi solicitada. Fazer ouvir a voz da população e dar explicações verdadeiras sobre a situação da saúde no município. E aqui elencamos, então, 3 pautas que foram extensivamente discutidas durante as Assembleias Populares. A primeira, o respeito aos princípios do SUS, que são baseados na promoção da saúde, invertendo o atual modelo de FOS, que está baseado na doença. Então, nós queremos a transformação do modelo curativo para o modelo preventivo. Segundo, a gestão pública do Hospital Municipal através da contratação de servidores por meio de concurso público. E terceiro, a eliminação dos funcionários contratados na modalidade de cargo em comissão na área da saúde. São essas 3 as principais reivindicações do movimento, e eu peço encarecidamente que Vossas Senhorias não subestimem a voz das ruas. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. O próximo inscrito é o José Pereira Lopes. O José Pereira Lopes, que é morador do Jardim Rosa Magalhães. E ele, na sequência, o senhor Luciano Maurício. Ilustre senhor presidente desta casa, senhor José Carlos, senhores vereadores e demais autoridades aqui presentes, senhores e senhoras. Meu nome é José Pereira Lopes, cheguei a Foz do Iguaçu em 1962. Trabalhando como fotografia, aqui fotografei a inauguração da Ponte da Amizade em 1965, o primeiro fotógrafo da Itaipu fotografando para relatório. Todos os meses tinha um voo, uma fotografia aérea para constar no relatório. O que mais me marcou nesse trabalho da Itaipu foi o dia que eu ia fotografar um grupo do Estado-Maior das Forças Armadas lá no Hotel Carimã. E não conseguia organizar esse grupo. Aí o doutor ministro Costa Cavalcante, eu falei com ele reuniu todo o grupo e eu pude assim tirar aquela fotografia para o relatório da Itaipu. Trabalhamos por 2 anos solicitado. Depois teve uma concorrência e eu ganhei a concorrência para montar uma foto dentro do canteiro de obra de Itaipu. Como eles me chamaram para fichar, como não tinham ganhado a concorrência, recusamos o fichar para trabalhar como fotógrafo. Aí fomos trabalhar dando assistência para os funcionários, não mais para a Itaipu Binacional. O posto de saúde do Porto Belo atende 6 bairros: Jardim Porto Belo, Jardim Marisa, Califórnia, Jardim Itaipu, Jardim Veneza, Jardim Rosa Magalhães, aonde nós moramos, o qual sou representante. Os senhores que trabalham, as pessoas que trabalham nesse posto, são muito bem educados para com as pessoas, a não ser que seja só comigo, porque comigo me trata muito bem.
precisa de uma reforma geral, material de uso diário, aparelho para medir pressão, só tem um aparelho, aparelho para detector fetal. Pedidos de exames demoram muito. Uma senhora fez um exame preventivo, já tem mais de 40 dias e ainda não veio esses exames. Pedimos Sr. José, e em respeito à sua colocação, vou lhe conceder 1 minuto. Precisamos de exames, todos os exames demoram muito quando é solicitado. Podar as árvores, limpeza geral ao redor do posto, tem um grande formigueiro ao lado do mesmo. O Jardim Rose Magalhães, minha senhora falecida em 1973, o qual fundamos esse bairro em homenagem à minha professora de inglês e professora de piano, e também estudou 3 anos de filosofia em Los Angeles, na Califórnia. Nossa cidade tem muito recurso. Nobres vereadores, usem o poder que tem em vossas mãos com humildade e honestidade. Que Deus dê muita saúde, vida para trabalhar pelo bem de nossa cidade e nosso querido Brasil. Obrigado. Obrigado, Sr. José Pereira. E em respeito às suas colocações, o senhor não falou 3, o senhor falou 4 minutos. 4h46. Obrigado. Obrigado, viu, pelo carinho e pela gentileza. Obrigado. Na sequência, eu gostaria de estar convidando aqui o Luciano Maurício, que ele vai falar sobre saúde pública. Boa tarde, componentes da mesa, boa tarde a todos. Eu creio que a saúde pública é uma das áreas que precisam de investimento, sim, e de preocupação. Porque sem saúde o cidadão morre. E quando ele morre, ele não precisa mais de emprego, de cultura e nem de segurança pública. Não desvalorizando essas áreas, mas ao contrário, valorizando a saúde pública como ela merece ser valorizada. Os médicos, eles não querem só valorização financeira, mas também moral. Assim como a população precisa de infraestrutura na área da saúde. Mas, senhor Budel, senhora secretária da Saúde, o que nós temos visto é que unidades de saúde construídas na administração anterior ainda não foram entregues. Nós vemos que ainda falta uma unidade de saúde 24 horas na região sul e em outras também. Nós vemos que unidades de saúde precisam ser demolidas atualmente e construídas novas por falta de equipamento e de estrutura. Nós vemos, como o senhor Budel disse, que a cidade de Foz do Iguaçu, a saúde do município não atende só a população local, mas toda uma população de outras cidades. Por isso que é preciso dar importância extrema à saúde do município. Nós vemos também que o trabalhador precisa acordar 3, 4, 5 da manhã para pegar uma senha na unidade de saúde para conseguir uma consulta. Olha lá se consegue. Com esse frio doente e pegar uma senha, é preciso modernizar esse sistema, é preciso mudar para melhor. Mas o que nós temos visto realmente é uma gestão do município mais preocupada em florir os canteiros da cidade do que cuidar da saúde da população. Que Deus abençoe os senhores que possam mudar isso e a todos para que não precisem usar atualmente o sistema da cidade. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Sequência, a Valquíria Flores Acunha.
Prestando atenção no cara.